Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma paulada de aporte que eu realizei nas ações da Petrobras. Eu aportei mais de R$ 20 mil nas ações da maior petrolífera aqui do Brasil. E existe um segredo por trás da Petrobras que poderia fazer as ações disparar no médio prazo, mais de 100% de valorização, e ainda você poderia abstrair bons dividendos da Petro, um segredo que o mercado não está dando tanta atenção e que eu aproveitei, porque quando isso acontecer, eu acredito que vai acontecer, a Petro aí pode se beneficiar de um crescimento bastante interessante. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que hoje ela representa 7,84% da carteira total, uma posição interessante que eu pretendo sim aumentando posição na Petrobras gradativamente, porque é uma ação cíclica e não dá para ficar pagando qualquer preço em Petrobras. Tem preços específicos para que eu consiga abstrair uma rentabilidade mais elevada. Desde quando eu coloquei a Petrobras na carteira, ela já vem me proporcionando resultados bem interessantes, tá? Pegando aqui, ó, desde o início, a Petro, desde quando eu comecei a comprar a companhia, eu estou utilizando aqui o site do Gorilla View, um site muito bom que compila a rentabilidade das ações. A Petro já está me proporcionando 43% de rentabilidade. Eu coloquei a ação na carteira há mais ou menos um ano e alguns meses, já dando uma rentabilidade bem interessante, já incluindo, né, o reinvestimento dos dividendos e também a valorização nas ações que eu estou tendo aqui na empresa. A Petro, pessoal, essa grande alta que tem acontecido nas ações, quando você pega aqui, ó, numa lupa de um ano, perceba que a Petro se valoriza mais de 37%. Chegou a se valorizar mais, né? Chegou ali nos R$ 50 a ação preferencial, mas isso acontece por conta de uma extrema alta no preço do barril do petróleo. Essa questão da guerra, pessoal, né, do Oriente Médio, Estados Unidos, Irã, fez com que o petróleo engatasse uma volatilidade muito extrema em um curto espaço de tempo. Perceba que com o fechamento do Estreito de Hormuz, o petróleo disparou, né? Depois o Estreito de Hormuz abriu novamente, o petróleo caiu, depois subiu de novo e agora segue caindo de novo. Então perceba que sim, no curto prazo o petróleo promete trazer bastante volatilidade. Então, para você que investe em commodities, aperte os cintos, né? Porque com essa guerra aí do Oriente Médio, o petróleo vai ficar com muita volatilidade. O bom fator da Petro é que, em relação às outras petrolíferas júniores, ela é que tem o menor custo de extração médio por barril. Então, ela não está tão sujeita assim a essas flutuações no preço do barril, porque hoje a empresa tem um lifting cost muito baixo, na faixa de $6 a tonelada, no caso ali, né? O barril do petróleo, a cada $6 a empresa tem de custo mais extração. Então, consequentemente, para a Petro ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo de 6 a 10 dólares. Algo muito improvável de acontecer, porque rapidamente o mercado jogaria o preço da commodity para cima na tentativa de fazer com que a empresa voltasse a operar. Porque para quem não sabe, pessoal, a Petrobras, ela tem poder de preços, né? Por ser uma das maiores petrolíferas do planeta, ela pode cravar preço e ela pode inviabilizar a produção. Então, ela dita os rumos do mercado. Claro, não digo que ela monopoliza o preço do petróleo, não é isso, mas eu digo que num cenário de extrema baixa, o mercado teria que intervir. Os investidores teriam que começar a comprar ali o petróleo novamente para que ele suba e a Petro volte a operar. Porque uma Petro paralisada, com os seus estoques congelados, pode dar um choque na economia nacional e até mesmo global, né? Porque ela acaba sendo uma das petrolíferas mais importantes do planeta. O investidor está protegido nesse quesito do petróleo. Você pode sofrer volatilidade nas ações, pode sofrer queda no resultado, mas não chegaria a um ponto da empresa deixar de existir, porque o petróleo é um bem indispensável, principalmente no Brasil, que é repleto de commodities, tá?
Voltando aqui para a Petrobras, a grande dúvida é, Pablo, esse aporte que você realizou, você acha que a ação tá barata? Olha, mesmo após essa alta nas ações, saindo dos seus 30, 32 para 40 reais, eu ainda acho a ação barata sim, se você tem uma lupa de longo prazo, né? Eu hoje faria pequenos aportes, médios, pequenos para médios, nada recomendação, abaixo dos 40 reais, eu já vejo uma região mais interessante. Mas assim, acho que Petro tá barata pelo seguinte, mesmo com o petróleo cotado a 70 a 60 dólares, é plausível que ela gere um EBITDA de pelo menos 200 bilhões por ano, que é um EBITDA muito alto. E aí, consequentemente, né, se ela repassa metade, porque ela tem um fluxo de caixa livre, ela repassa 45% deste EBITDA na forma de proventos, então hoje o dividendo por ação de Petrobras médio pode ser de R$ 3,49 por cada ação de preferencial da Petrobras. Se você dividir por R$ 41,60, você tem um yield projetado de 8,3% nas cotações atuais, mesmo supondo um petróleo cotado na faixa de 60 a 70 dólares. Agora, se a Petro, consequentemente, se desvalorizar, voltar para os seus R$ 38, reais, que é o preço que eu gostaria de comprar ações da empresa, o yield poderia subir para 9,1%, que aí já sobe 1% a mais o seu dividend yield. Então perceba que quanto mais cair a Petrobras, melhor, porque a perspectiva de EBITDA acaba sendo a mesma, com o preço de barril cotado a 60 a 70 dólares. Eu não estou contando com 80, por quê? Porque está muito volátil, né, pessoal? O cenário macroeconômico externo está muito volátil, não dá para cravar que o preço do petróleo esse ano vai ficar em 80 dólares, tá? Indo e voltando, indo e voltando. Vamos trabalhar nessa faixa de 60 a 70, que acaba sendo mais realístico, né? E hoje você tem uma Petro, para além desse dividendo, você ainda tem uma Petro cotada por um EV sobre EBITDA, tá muito baixo. Com 200 bi, você tem um EV sobre EBITDA de apenas 4 vezes a sua geração de caixa. O mercado, na média em Petrobras, né, paga 7 vezes. Então, caso a Petro seja cotada por 7 ou até mesmo 6, você quer ser conservador, 6 vezes EBITDA, descontando a dívida líquida, era para no mínimo a Petrobras estar valendo hoje na cotação, no mínimo, tá? R$ 67 reais. Então perceba que a ação ainda teria um potencial de upside olhando no curto prazo, a gente está fazendo uma análise aqui de curto a médio prazo, era para a Petrobras ainda se valorizar 65% na cotação, mostrando que ela ainda será barata. E se ela, a gente foi conservador, para ela ser cotada por 7 vezes EBITDA, o papel simplesmente ter que dobrar de preço para refletir essa geração de caixa que ela está tendo, fora o yield. E qual que seria o retorno embutido na ação olhando para o médio prazo? Supondo que Petrobras vai dobrar de preço numa lupa de 4 anos, né? Isso sem acontecer o efeito de crescimento que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. Em 4 anos a Petro poderia te dar 18% ao ano na média, isso só em valorização. Se você somar com proventos na conta, supondo 9,1% de yield mais uma taxa de crescimento no lucro projetada de 8% ao ano de EBITDA, você tem um retorno embutido na ação de 36% ao ano nestes preços atuais, mostrando que Petro poderia estar bem barato quando a gente coloca crescimento, re-rating, valorização e dividendos que a empresa pode proporcionar para o investidor. Pablo, e agora traçando esse cenário de crescimento? Para vocês que já estão engateando comigo e mais para o final desse vídeo, pessoal, o fator de crescimento escondido na Petrobras seria o que a gente chama de margem equatorial. A margem equatorial promete dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, muito semelhante com o que aconteceu com o pré-sal lá no ano de 2016. O pré-sal foi um importante marco de divisão de águas aqui para a Petrobras, que fez o lucro dela crescer abruptamente, o EBITDA também. Então essa margem equatorial poderia fazer com que a Petro também tivesse um crescimento interessante. E aí se a empresa dobrar o seu lucro, EBITDA, né, porque lucro líquido acaba sendo bem volátil, vamos colocar EBITDA, geração de caixa, numa lupa de 6 anos, né? A gente está projetando 12% ao ano de crescimento no lucro. O yield dela poderia dobrar, porque com o EBITDA dobrado, você dobra também o seu dividend yield, já que ela paga em relação ao fluxo de caixa livre. Então, 8 vezes 2, você tem 16. Soma isso com 12,25, supondo um crescimento no lucro e mais uma valorização na ação. Acho que a empresa, num cenário desse, seria cotada no mínimo por 8 vezes EBITDA, né? Então, projetando de que o EBITDA dobraria para daqui a 6 anos, imagina uma Petro sendo cotada por 6 vezes EBITDA, daqui a 6 anos você teria um potencial de valorização na ação de 272%, já calculando o efeito da margem equatorial. Isso em 6 anos, tá? Então a ação simplesmente dobrar por 2 não seria nada irrealista, porque o mercado não deixaria o múltiplo da ação tão baixo, o mercado teria que ajustar isso no preço. 24% ao ano de valorização. 24 somado com yield, somado com o crescimento do lucro, que pode ser de 12% ao ano, barra EBITDA, que é a mesma coisa do lucro no caso, você teria um retorno embutido na ação
de 52% ao ano na média, olhando para daqui a 6 anos. Então perceba que colocando o efeito margem equatorial, o seu retorno aumenta em 20% a mais. Olha só que legal. Para abrir para longo prazo, bom, o foco desse vídeo não é esse, mas se você perpetuar para longo prazo, 10 anos, 12, 13 anos, colocando o efeito da margem equatorial, Petro gerar uns 30, 32% ao ano não será nada irreal. Até porque nos últimos 10 anos, pessoal, para quem comprou em excelentes preços, não é para quem comprou caro, você conseguiu 1.200% de rentabilidade com Petrobras. Então, ações cíclicas, essa é a vantagem. Se você pega num preço baixo, você consegue amplificar e muito o seu potencial de rentabilidade. Ela gerou 30% ao ano na média. Então, perceba que nossos cálculos estão realísticos. E colocando o efeito margem equatorial, esse retorno poderia ser turbinado. Mesmo sem a margem equatorial, a Petro ainda traria um retorno interessante, na faixa de 29% a 30% ao ano. É esse o motivo do porquê eu aportei nas ações da Petrobras. Eu acho que, mesmo sem a margem equatorial, a Petro ainda está barata, promete bons dividendos e tem uma perspectiva de valorização interessante. Na verdade, as cíclicas no geral estão baratas. Vale, Petrobras, Banco do Brasil agora com o agronegócio difícil, colocando uma recuperação. Todas as empresas do setor cíclico para mim estão baratas. Porém, claro, a gente não pode colocar a qualquer preço. Existem os preços certos para comprar, nada é recomendação. Particularmente, dado as sazonalidades e a imprevisibilidade no curto prazo devido ao preço do barril do petróleo, eu prefiro comprar ações da Petrobras abaixo dos R$ 40, que eu já consigo ter uma margem de segurança um pouco maior no quesito dividendos e também eu consigo ter, né, um potencial de valorização mais elevado em relação ao meu preço de compra. E claro que colocando outros indicadores que não é o foco desse vídeo, a Petro também estaria bem barata. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro ponto que ela acaba por ser totalmente vitalícia, automatizada, contém os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch. E você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela MET, que forma uma ferramenta para auxiliar no seu dia a dia sem você ter trabalho nenhum, que já dita para você se essas empresas estão boas ou não para aportes. Nada de recomendação, mas acredito que para o investidor iniciante, para o investidor avançado, é uma planilha que vai ajudar muito, tá? Nas suas decisões de investimento. Também conta com preço teto projetivo. E claro que o link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você vir aqui, ó, na parte de mais e você terá acesso aqui à planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês seguem investindo em Petrobras. Em particular, continuar aportando abaixo dos R$ 40 e acredito num crescimento interessante por longo prazo, bons proventos, porém, é uma ação cíclica e tem que saber de que o preço oscilará bastante e por isso que no curto prazo você não pode olhar. Para esse tipo de ação você tem que olhar para uma lupa pelo menos de 5 a 6 anos. Pelo menos enquanto isso não acontece, você já tem aí bons proventos, né, sendo pagos para vocês. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!